Fala galera, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo esse podcast, né? E esse é o terceiro episódio do podcast Café com Vitor. Tô muito feliz que esse podcast esteja durando, tá? Assim, não tem como eu descrever, porque eu pensei que não ia dar certo, que eu ia ter que parar o projeto, tipo, logo no primeiro episódio. Então, eu tô muito feliz que esteja durando. E hoje, como eu prometi, hoje a gente vai ter a participação especial aqui. A primeira pessoa que eu convido pro podcast, que é um grande amigo meu. A gente se conhece faz um certo tempo. E é o Maciel. Fala aí, Maciel. Fala, galera. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Eu sou Maciel Tavares, educador, professor, escritor, um monte de coisas. Eu sou aquela cabeça que não para, aquela cabeça pensante que não para nunca, né? E pra mim é uma honra poder estar aqui, poder ser o primeiro participante aqui desse podcast, que com certeza vai longe. Espero que vá longe mesmo. O Maciel, uma curiosidade pra vocês, ele tem um blog, tá? Chama Comédias de Sempre. Depois eu vou pedir pra ele explicar um pouco mais sobre o blog. Vou colocar o link do blog dele aqui. E a gente também grava junto no outro podcast, o Não Fui Eu, que eu vou colocar o link aqui também. Aí depois você dá, mais pro final do episódio, você dá uma explicada do podcast e do seu blog. Pode ser, Maciel? Pode ser. Tá bom, então. Hoje o tema que eu pedi foi pro Maciel escolher, tá? Que, como ele veio, é o primeiro participante, eu achei muito bom ele escolher o tema. E o tema é: será possível que a internet vai substituir os outros meios de comunicação no futuro, né? Tipo rádio, TV e etc. Então, Maciel, eu queria ouvir sua opinião sobre esse assunto, né? Você acha que a internet no futuro vai, tipo, acabar com a TV, vai extinguir a Globo? Então, a Globo não, porque a Globo... Eu já vou falar da Globo mais pra frente, tá? Mas é interessante colocar que essa questão, ela tá se tornando atemporal. Porque nós estamos nos perguntando isso já há décadas. Quando a televisão surgiu, isso foi em 1950, mais ou menos, por aí. Eu sei que chegou aqui no Brasil na década de 70. E já se questionava se a televisão ia substituir o rádio. Quando o rádio surgiu lá atrás, aí não me pergunte quando que foi, que eu não lembro, mas quando o rádio surgiu, também se questionava se o rádio ia substituir o jornal, ia substituir a imprensa em papel, né? Então essa é uma pergunta temporal que a gente se faz desde sempre. A internet começou, só que a internet ela tem uma coisa sobre todos esses meios de comunicação que vieram antes. A internet, ela é multicanais, digamos assim. A internet você escuta, a internet você lê, a internet você interage, a internet ela, todos os canais sensoriais possíveis que ela pode chegar para o ser humano, ela chega, ela não tem essa limitação que os outros meios de comunicação tinham. E principalmente a maior limitação que eles tinham, que é de uma quantidade específica de pessoas poderia estar transmitindo, a internet não tem isso. Qualquer pessoa pode ir lá criar um blog, criar um podcast, criar enfim, algum portal na internet e se comunicar com outras pessoas e transmitir ideias, né? Tanto que o Bolsonaro se elegeu com isso, né? Se elegeu espalhando as fake news. Exatamente, porque existe essa liberdade, porque a internet, ela nos dá essa liberdade, tanto no sentido de acesso à informação, quanto de propagação de informação. E é claro que o ser humano vai usar errado, porque é o ser humano, né? A minha visão disso, eu não sei, eu posso entregar agora? A gente tá começando o podcast, mas eu posso entregar agora? Pode ou você falar. prefere fazer a conclusão no final? Pode falar à vontade, a hora que você preferir. Pode Posso falar falar? agora. Pode falar. Eu vejo, na verdade, eu acho que, até se você considerar todo esse histórico que eu falei, eu acho que um meio de comunicação, ele não necessariamente toma o lugar do outro, ele cria o seu próprio espaço. E todos esses meios de comunicação, eles passam a se integrar. Por exemplo, a Jovem Pan começou como rádio, eles têm um canal de TV, se eu não me engano já tiveram um jornal, não tenho certeza, e eles estão na internet também agora. Então, assim, a tendência, quando surge
meu entendimento é isso. Quando surge um meio de comunicação, é que esse meio de comunicação ele vai passar a funcionar junto com todos os outros, vai ficar uma coisa integrada. Nesse momento, como eu falei para você, há muitas décadas a gente se perguntava se a TV ia acabar engolindo o rádio, do mesmo jeito que a gente pergunta hoje se a internet vai engolir a TV. Mas o que nós estamos fazendo aqui, gravando um podcast, se não um programa de rádio, não é? Exato, porque você não vai estar vendo cara a cara, né? Então é como se fosse um programa de rádio. Além disso, hoje em dia você consegue ouvir rádio pela internet, você consegue assistir TV pela internet, você consegue ler jornal pela internet. Algumas TVs mais modernas você também consegue fazer várias coisas. Pela TV você consegue entrar na internet e consegue ouvir rádio. Já tem alguns rádios que com eles você também consegue entrar na internet, ouvir podcasts pelo rádio. Então, na verdade, não existe uma coisa de quem vai tomar o lugar de quem. Quando você tem um outro meio de comunicação, a tendência é que haja integração. É assim que eu vejo. Então, a minha opinião é que assim, eles não vieram tipo um para substituir o outro. Porque quando a TV chegou também, como você disse, se perguntaram, vai substituir o rádio, será? E a gente percebeu que não substituiu até tanto a televisão quanto o rádio conseguiram conviver um com o outro. Eles foram se adaptando e em algumas ocasiões um ajudando o outro, né? Então eu acho que com a internet, em relação à TV, rádio, jornal, eu acho que a internet vai ser mais ou menos a mesma coisa. As pessoas vão começar a se atualizar e usar a internet para poder melhorar os outros meios, entendeu? Porque na internet a gente vê que estão melhorando muito a divulgação de rádio FM, AM, dos próprios podcasts, que eu considero uma forma de rádio, né? Porque as pessoas só vão estar ouvindo enquanto pode estar fazendo outra coisa. Então, eu acho que a internet veio mais para ajudar os outros. Porque eu acho que no futuro, não muito distante, eu acho que, não vai só ser a internet, não vai ser como a gente vê nos filmes do futuro, só a inteligência artificial. Não, vai ter todos os meios de comunicação. Porque se a gente, vamos falar, existe do rádio, do próprio celular, que daqui a alguns anos vai se tornar um objeto obsoleto. Se a gente vai como é que fala? Desistindo, vamos falar assim, dessas coisas, a gente vai perdendo o próprio nosso senso, vamos falar assim, de humanidade, entendeu? A gente vai se afastando das coisas que foram criadas com muito suor, com muito esforço, muita dedicação. Você não concorda? Sim, é claro. Uma coisa interessante que é legal de apontar sobre essa questão, para dar um exemplo, aqui em Araraquara a gente tem um jornal mais famoso aqui da cidade, de rádio da cidade, que é a Rádio Morada. Esse jornal, me fugiu agora o nome do jornal, é porque ele é mais conhecido pelo apresentador, que é o Madalena, que é um senhorzinho já. Sim, é um senhor chamado Madalena. Engraçado, mas é verdade. E essa rádio, e esse programa dele é transmitido tanto pela rádio quanto pelo canal de televisão. E a coisa curiosa é que acaba que a transmissão pela televisão atrai um público novo para ele que até então não o conhecia. E quem já o conhecia do rádio passa a conhecê-lo de uma outra forma, porque até então a gente só tinha a voz, né, do homem por trás da notícia, mas a gente não tinha o rosto, as expressões, né? A gente sabe que linguagem corporal, ela é uma curiosidadezinha, né? A linguagem corporal, ela corresponde a 90% da nossa comunicação. Então, a partir do momento que você consegue ver o radialista, que você consegue ver o locutor, você tem toda uma outra dimensão do que você está vendo, né? Então, na verdade, eu acho que até que enriquece, um meio de comunicação enriquece o outro. Mas exatamente o que você falou agora, né, é um exemplo perfeito, porque ele só gravava, né, transmitia pelo rádio, né, que é a Rádio Morada, como você disse. Meu avô, ele ouvia muito quando ele morou em Araraquara, aí, na época. Meu avô, minha mãe também, que minha família veio daqui, mas enfim. Então, ele só usava o rádio.
E aí veio a TV. Agora ele transmite também pela TV. E um tá ajudando o outro. É o exemplo perfeito do que eu acabei de falar. Que um meio de comunicação, né, entre aspas, uma tecnologia, vou falar assim porque eu não sei direito que palavra usar, veio para ajudar a outra, não é? Sim, com certeza. Então, tipo, se me perguntar, você acha que a internet vai acabar com rádio, com jornal, tudo? Eu acho que não. Porque não tem como desistir. Sempre vai ter aquelas pessoas que vão sempre querer ler o seu jornalzinho toda manhã durante o café, ou ouvindo as notícias do dia pelo rádio enquanto vai lavando a louça, ou tomando café também. Sempre vai ter essas pessoas. Então, não vai ser tão fácil assim esses meios de comunicação serem extinguidos. É a mesma coisa que, tipo, comida. No futuro, eu acho que vai ter sintetizador de comida, né? Ele vai chegar nele, apertar um botãozinho e vai falar: eu quero um hambúrguer com batata frita e refrigerante. Vai sintetizar ali, do nada. Entendeu? Mas até porque, se isso existir, não vai ser substituir. Ele não vai substituir a comida normal, certo? Não vai ter como simplesmente... vamos parar de plantar, vamos só usar sintetizador. Entendeu? Isso se existir, entendeu? É a mesma coisa em relação às rádios e tudo. Posso só colocar um ponto antes? Eu tava pensando aqui enquanto você falava. Eu acho que vale ser mencionado isso, né? Essa semana eu comprei 2 livros novos sobre linguagem corporal, que é um assunto que eu gosto pra caramba de estudar. Eu estudo esse assunto já há 3 anos. E eu não tinha como investir em livros e cursos e tal. E eu comecei lendo PDF na internet, lendo livros digitais. E parece curioso se eu disser isso, mas eu passei a comprar os mesmos livros que eu lia. Eu comprei 2 essa semana. São 2 livros que eu já li pela internet, mas você ter na mão o livro é outra coisa. Por mais que você tenha essa facilidade, por mais que você tenha essa democratização do conhecimento que a internet oferece, o momento que você pega o livro na mão, que você investe, é outra coisa, é outro sentimento. Outra coisa que não vai deixar a internet tomar o lugar de nada é que existe um certo apego. Você ouvir, para pessoas mais velhas, né, que se acostumaram a ouvir futebol no rádio, não vai ser o mesmo sentimento de você ver o futebol pela TV ou ver o futebol pela internet. Você só pode fazer também ver o futebol pela TV, mas não vai largar o rádio, sabe? Exato. Tanto que não raro até hoje você vai na praça, você pode encontrar um tiozinho ouvindo futebol no rádio. Aqui em Arara você acha bastante gente. Você vai lá no centro da cidade, você acha bastante gente ali com o seu radinho na mão, ali, né? Pessoas com mais idade. Você acha, entendeu? E quando eu vejo essas pessoas, eu penso assim, gente, olha, isso daí eu não falo dar uma nostalgia porque eu não sou dessa época que tinha rádio, né? É para pessoas mais velhas, mas enfim. Mas eu penso assim, sabe? Isso aqui é voltar a se apegar às coisas antigas, entendeu? Se apegar à nossa própria história, né? Porque se a gente for analisar, tipo, a história da criação do rádio, da televisão, mano, isso daí faz parte da cultura da humanidade, entendeu? O tanto de briga que foi para construir esses negócios, não foi só uma pessoa ali que ficou ali 10, 20, 30 anos fazendo. Foi uma colaboração com várias pessoas, entendeu? Então não tem como você simplesmente largar uma coisa que foi demorada anos para ser feita, anos de tecnologia, de pesquisa. Não tem como você largar uma coisa que deu tanto trabalho para fazer e largar, estragar. Mas então é a mesma coisa, tipo, computador, tipo desses supercomputadores da NASA, sabe? Ou computador normal, laptop, entendeu? Porque antigamente, tipo, lá na época de 1913, tudo não se falava muito disso. Mas já na época da Segunda Guerra Mundial, começou a já se falar mais, começou a usar muita tecnologia na época da Segunda Guerra. Tecnologia que a gente usa hoje, que na época era uma tecnologia de guerra,
A gente usa hoje negócio normal, entendeu? Tipo, o radar. Hoje a gente tem negócio que a gente pode rastrear, como se fosse um radar, entendeu? A gente rastreia, tipo, via GPS. O computador Eu ia também. falar isso, GPS era tecnologia de guerra, né? Exato, A internet ela surgiu como tecnologia de guerra. Você sabia disso? Hã? A própria internet era tecnologia de guerra, sabia disso? Não, essa eu não sabia. Eu lembro Os que eu primeiros já ouvi computadores coisa. com internet, que eram do tamanho de uma sala, eles eram usados por militares para transmissão de informações. Ah, eu pensava que não era internet, eu pensava que era um computador com outro sistema. Mas eu ia falar exatamente isso. É só você olhar o computador antigamente. Não tinha como você levar o computador junto, tipo, com o exército, porque o negócio era gigantesco. Na época também não tinha nem infraestrutura pra ficar carregando aqueles bagulhos gigantescos. Que energia pra alimentar aquilo ali. Mas hoje em dia Nossa, não. hoje, ridículo, mas eu lembro que quando eu tinha 11 anos, isso em 2002, eu fiz um curso de informática, e lá eles chamavam o computador de microcomputador. É o computador de mesa grande que a gente conhece hoje. Em 2002, quando eu fiz aquele curso, era chamado de microcomputador. Esse computador de mesa hoje. Porque na época ainda não era uma coisa muito conhecida, notebook, né? Ah, sim, era os primórdios dele, né? Aí você pensa nos celulares hoje, que fazem qualquer coisa que o computador faz. Se aquele era microcomputador, o celular hoje era o quê? É o quê? Né? É o quê, né? Então, voltando ao que eu tava falando, antigamente não tinha essa história de ficar usando computadores para fazer cálculos e tudo. Mas, gente, hoje a gente usa computador pra coisa, tipo, às vezes coisa besta e às vezes problema muito difícil. O computador que era, tipo, tamanho de salas enormes, hoje em dia se resume ao tamanho de um celular que tem, tipo, uma mão, né? O tamanho de uma mão de tamanho, de comprimento, vamos falar assim. E é fininho pra caramba. É igual TV. Antigamente as TVs de tubo eram enormes. Hoje em dia tem TV tão plana, mas tão plana, que parece que tem 1 milímetro de espessura aquilo ali. Entendeu? Então, olha como a tecnologia evoluiu, né? Inclusive, você falou de TV de tubo. Você sabia que até hoje ainda se vende muito TV de tubo? Eu vejo que eu já fui em vários lugares. Eu vejo que muita gente ainda tem aquelas TV de tubo. Porque elas são de boa qualidade, não são furrecazinha. São boas, né? Muita gente ainda tem. Eu não quis dizer que... Sim, muita gente ainda tem. Mas o que eu quis dizer é que muita gente ainda compra TV de tubo. Ela ainda serve, tudo bem, ela não pega mais, né, canais de TV, mas ela ainda serve para aparelhos antigos, principalmente videogames. Pessoas que são fãs de Atari, de Mega Drive, de Super Nintendo, essas pessoas ainda compram TV de tubo. Então a tecnologia, ela tem... Isso é um bom exemplo de como a tecnologia ela é adaptativa, né? Mesmo que a gente pede uma maneira de utilizar, a gente acha outra. A tecnologia ela não morre tão fácil assim. Ela não é substituída tão fácil. Exato. E sobre as TV de tubo também, hoje em dia foram sendo criadas adaptações para adaptar ela ao mundo moderno, entendeu? Porque minha avó, ela tinha uma TV que era da tia dela. Da irmã dela. Era uma TVzinha da Toshiba, mas tipo, era pequenininha, sabe? Tinha uma antena atrás, tinha controle remoto. Era muito bonitinha aquela TV lá. Tanto que eu tenho guardada até hoje. Eu não vou me livrar daquilo ali. Então, tem anteninha ali bonitinho, tem cabo pra conectar na tomada normal. E é uma TV, tipo, bem pequenininha, sabe? É o quê? 2 palmos, um pouco mais, o tamanho da tela, né, de comprimento. E, tipo, ainda funciona. Hoje em dia, tem adaptações pra você colocar e usar pra ver canais normais, entendeu? Ver canal digital. Meu avô tinha uma TV de tubo até pouco tempo atrás. Só que aí caiu um negócio nela, não teve recuperação. Mas a gente usou um adaptador ali pro negócio digital. Quando começou a virar as TV, né, os canais de TV começaram a virar digital. Usamos e ficou ali perfeita.
Se não tivesse caído o bagulho em cima dela, estaria usando até hoje. Aí ele foi lá e comprou uma Smart TV, entendeu? Mas assim, estão sendo feitas adaptações até para esse tipo de coisa. Pra coisas, vamos falar assim, antigas, né? Para usar no mundo moderno. E outra coisa curiosa também, hoje em dia, você ainda tem muitas lojas que vendem materiais de antiguidades. Então é uma coisa que está em alta isso. Por exemplo, loja de discos, sendo que a gente já está umas 4 tecnologias à frente, ainda tem loja de discos e que está indo muito bem, obrigado. Você tem lojas que vendem livros antigos, vendem revistas antigas, que vendem essas coisas antigas. Então, esses meios, de alguma forma, eles acabam ainda tendo seu espaço, talvez menor, à medida que o tempo passa. Talvez esse espaço diminua à medida que o tempo passa. Exato. Mas não morre. Não morre. Não vai morrer tão fácil assim. O rádio ele só passou a ter uma concorrência considerável, digamos assim, com a internet a partir do momento que surgiu o podcast, que é similar, né? O podcast ele tá pro rádio como ele está pra TV. Exato. Você pode ouvir o podcast por celular ou até pra rádio, porque eles transmitem também podcasts pelo rádio, transmitem pela TV. Então, tá sendo adaptado tudo isso pro mundo moderno. Existem podcasts que começaram como programa de rádio, né? Sim. Tipo, o podcast do G1, sabe? Começou como programa de rádio. Aí quando começou a se espalhar o negócio de podcasts, né? Aí eles foram lá e falaram, não, vamos adaptar para podcast. Mas continua transmitindo nas rádios da G1, né, da G1 Globo, até hoje. Nossa, o G1 é uma coisa gigantesca, que também é um exemplo excelente de como eles integram tecnologia, porque o G1 ele tá em tudo quanto é lugar. Só não tá no YouTube porque eles são burros. Né? Mas fora isso, eles estão na internet, eles estão no blog, eles estão na TV, eles estão no rádio, eles estão em tudo quanto é lugar. Eles estão em todos esses meios. Então continua havendo quem queira transmitir por todos esses meios. Enquanto continuar havendo quem quer transmitir e quem quer receber, vão continuar havendo esses meios. Sim, exato. E voltando um pouquinho para a antiguidade, eu tenho uma câmera, né? Sabe aquelas câmeras antigas que você tem que abrir em cima para ver ali a imagem e a câmera na frente que você tem que pendurar, sabe? E para vídeo tem aquela manivelinha, sabe? Tipo essa. Nossa, tipo isso é bem antiga. Então, isso daí o meu avô me deu quando ele tava se mudando numa casa aqui. Ele me deu uma, era do pai dele. Não é tipo aquelas câmeras da época do Titanic lá que você ficava rodando. É uma um pouco mais moderna, deve ser de quê? Tipo 1930, 1940 e pouco. Kinoflex, eu lembro até a marca. Tá aqui no meu guarda-roupa, eu vou mandar umas imagens pra você depois. Mas assim, só tem que trocar ali os negócios de câmera dela ali, né? Pra você poder tirar mais. Gente, ainda funciona. Eu já testei uma vez, funciona. E ainda tem lugar que você consegue comprar esses negócios pra trocar. Já procurei aqui em Araras, tem. E tem lugar também que eu posso levar no mesmo lugar pra revelar a foto ali, pra deixar a foto normal, entendeu? Então, mesmo pra coisas antigas, ainda tá sendo usado hoje em dia. Se adaptou para colocar aquelas coisas mais velhas para hoje em dia, né? Tipo, numa foto impressa e ainda funciona, entendeu? É uma antiguidade que funciona. Eu vi um vídeo no YouTube recentemente de um cara que ele trabalha consertando coisas antigas e ele fez um vídeo de uns 20 e poucos minutos abrindo uma TV da década de 30, antigona, de tudo, e mostrando como funciona por dentro, como funcionava, sabe? Então existe ainda um público que se interessa, independente de essa tecnologia ser bastante antiga, ainda existe um público que se interessa. Se interessa, o que eu falei. O cara consegue ter um canal no YouTube a esse respeito, pegando aparelhos tão antigos, abrindo, mostrando como que era. Existe um público que assiste ele, existe um público, inclusive, que procura ele com seus aparelhos, é porque ainda
existe um nicho de interesse quanto a isso. Ainda existe uma quantidade de pessoas que se interessam por esse tipo de coisas. Exato. Então tem programas aí que, tipo, tem na internet. Tipo, sabe aqueles caçador de relíquias? Procura aqueles negócios velhos e tudo. Gente, eles procuram pra colecionar. Não só pra colecionar particularmente. Pra, tipo, pôr em exposição. Entendeu? E desse negócio que você falou, de abrir tudo e olhar, mano, é uma nostalgia, porque as pessoas que são daquela época vão ver, devem saber como funciona algumas, né? Tipo, meu avô, ele entende desse negócio porque ele é radioamador. Até hoje ele tem os equipamentos lá de PY2, essas coisas aí. Então, ele se interessa muito por eletrônica, tudo. Ele falava que na minha idade ele já fazia rádio. Trabalhou na Rádio Bandeirantes, inclusive. Mas, enfim. Então, para esse tipo de pessoa, eles entendem como funciona. Mas tem muita gente daquela época que ainda quer saber como funciona. E ter uma pessoa fazendo essa nostalgia de lembrar como funcionava, para você... imagina para a pessoa que está assistindo, que não vê aquilo ali há anos, a nostalgia que bate, né? A gente não pode simplesmente se livrar disso e começar a atualizar. Não pode. E além disso, eu gosto de dizer que esses aparelhos mais antigos, eles são, de certa forma, como um fóssil dos tempos mais recentes, né? Porque, da mesma forma que um fóssil, eles também são história, né? Eles também são uma fonte histórica do tempo que eles foram criados. Exato. Foram eles que foram, né, essa tecnologia da época, antigamente. Rádio, né? Foi isso, esse tipo de coisa, rádio, TV a tubo, que moldou a tecnologia que a gente tem hoje, entendeu? Daqueles computador que era do tamanho de um bonde e coisas tipo GPS, né, que na época era radar, que eram equipamentos de guerra para procurar inimigos. Hoje em dia a gente usa GPS para rastrear sua encomenda ou para rastrear um doce, né? Tem gente que põe GPS em cada coisa também. Então, coisas que eram usadas antigamente, que eram enormes, hoje em dia cabem na palma da sua mão. O computador. Hoje em dia não tinha como você pôr no colo. Hoje a gente põe o computador no nosso colo. Nem isso, na nossa mão, né? Porque o celular é um mini super computador. Entendeu? Sim, com certeza. Então... Mas se eu explicar melhor o que eu falei que aparelhos antigos são como fósseis, né? Que eles guardam história. Por exemplo, se você pegar um aparelho mais antigo, que tenha sido produzido, digamos, no final do século XIX ou no começo do século XX, é muito possível que você encontre nesse aparelho peças de chumbo. Porque até então a gente ainda não tinha total compreensão do quanto o chumbo poderia ser tóxico. Então esses aparelhos eles guardam história. A tecnologia, ela guarda história. Vai guardando a história conforme ela foi se desenvolvendo. Mesma coisa, né? Aproveitando, eu vou pegar um encaixezinho de navios. Nessa época que você falou, final do século XIX, início do século XX, tem navio aí que a gente vê que tem peças que são usadas e coisa que era usada de princípios, né? E tecnologia que era usada naquela época, ainda é usado hoje em dia, com algumas modificações. Mas é usado. É igual navio a vapor. É o mesmo princípio dos navios hoje em dia. Só que em vez de queimar carvão, vai queimar diesel. Ou vai ter um motor elétrico, até que é bem raro em navios. Mas vai queimar diesel em vez de carvão. E o diesel começou a espalhar depois do final da Primeira Guerra Mundial nos navios. Entendeu? O Olympic, que eu ainda vou gravar um podcast sobre esses navios, ele já era movido a diesel na década de 30, entendeu? Sim, porque a tecnologia ela também se desenvolve por tentativa e erro, né? Exato. Durante muito tempo a gente usou o carvão, né? A queima de carvão, até a gente começar a perceber que existem opções melhores e começar a ir fazendo esses avanços. Esse é um outro exemplo daquilo que eu falei da tecnologia como fóssil, né? Esses navios antigos, eles mostram o que a gente fazia, o quanto nós estávamos desenvolvidos na época deles, né? Exato. De barcos a remo, né? A gente evoluiu de barcos a remo para navios a velas. Aí depois começou a aparecer esses navios a vapor.
Mas assim, lembra, eu não sei se você já viu, sabe aqueles navios que eram movidos a vela, mas tinha aquela roda ali do lado dele? Sabe? Que tipo, batia na água. Até hoje não entendo direito como é que aquilo lá funciona. Mas era basicamente um negócio de um moinho ali, que era o mesmo princípio. Entendeu? E daquilo ali acabou girando. Esse negócio que rodava, acabou girando a turbina. Que a gente usa turbina em tudo que é coisa hoje em dia. Entendeu? Sim. Então, foi evoluindo, foi moldando coisa que a gente usa hoje em dia. E que é muito útil. Porque quem ia imaginar que aquele negocinho ali de madeira, frágil, girando ali para poder impulsionar o navio, geraria uma turbina de aço que impulsionaria hélices enormes, ou até mesmo tipo hélice de uma usina hidrelétrica, de uma usina termoelétrica, que aciona um gerador enorme. Entendeu? Olha como vai evoluindo as coisas. E graças a isso a gente não depende mais de vento a favor, né? Então. Que tipo, na história do vento a favor, imagina, tem uma região ali do Triângulo das Bermudas que não tem muito vento ali. Na época, pra atravessar ali, você levava meses daquela região. Hoje em dia não. Hoje em dia você passa ali com barco, 2 dias você já saiu, entendeu? Não é mais necessário isso. Então, a minha opinião é essa. Pessoal, você quer complementar alguma coisa, Maciel? Que eu quero ir para a conclusão final. Bom, de momento acho que a gente já abrangeu bastante, né, a questão, né? Então, pessoal, já estamos dando 35 minutos. É o podcast mais longo que já fizemos. Eu não quero estender muito mais. Então, a gente vai para as considerações finais. Maciel, suas considerações final do que a gente falou nesse episódio. É que a gente falou tão profundamente do assunto, muito mais até do que eu pensei quando eu propus o tema, que, né? É esse o legal. Porque, né? De início a gente não pode entender muito bem o tema, mas no final, olha a conversa que rendeu hoje aqui, né? Sim. Bom, como eu não tenho mais nada para falar, então eu vou suscitar aquilo que eu gostaria que o ouvinte guardasse, né? Sobre toda essa conversa, sobre o que nós falamos aqui. A tecnologia, ela não se limita espacialmente, digamos assim. Uma não pega o espaço da outra, que pega o espaço da outra. Não é assim que funciona. Uma tecnologia integra a outra, que integra a outra. Assim como nos navios, né, que a gente falou, os navios atuais, eles integram a tecnologia dos antigos, né? E agora a gente tem a internet trazendo todas essas tecnologias com ela, né? A gente tem rádio na internet, a gente tem TV na internet. O que existe, na verdade, é uma integração da tecnologia. Ela se modifica, ela se adapta e ela traz o que as outras já tinham de bom. Ela não vai necessariamente apagar a outra. Eu acho que isso que é legal de ficar como reflexão desse podcast. É bom, porque vai, mostrar que a gente não pode tentar abrir mão, porque nunca vai desistir. Vou falar só um pouquinho aqui para terminar. A minha opinião é essa, é igual a do Maciel. Um não vai substituir o outro, um não vai exterminar o outro. Pelo contrário, foram sendo criadas essas tecnologias para auxiliar e complementar as outras que já estavam na época. Como nos navios que acabaram, aqueles navios lá com aquele negocinho que virou turbina que gera energia. Então a tecnologia foi se complementando tanto que hoje em dia a gente usa para qualquer coisa e é muito útil. Então, num futuro próximo, eu acho que mesmo aquelas tecnologias de 1700, 1600, aqueles negócios bem antigos, ainda vai servir para alguma coisa. Não só no futuro próximo, num futuro longe, entendeu? Sei lá, no ano 3000, se existir humanidade até lá, né? Vai ser útil do mesmo jeito. Pelo menos é isso que eu entendo. Você tem mais alguma coisa para complementar, Maciel? Bom, não, acho que a gente falou tudo. Eu gostaria de falar rapidamente, antes da gente encerrar, sobre, né, estamos falando de tecnologia, e a tecnologia que nós temos hoje a favor do humor são blogs como o meu, né, aquele que... Eu esqueci de falar para você falar um pouquinho. Fala um pouquinho do seu blog, do Podino, não fui eu, do podcast. Aquele jabá cara de pau, né? Tecnologia Serviço do Humor é o meu blog. Bom, eu tenho um blog há 4 anos, agora no último dia 16 ele fez 4 anos. Nem eu achei que ia chegar tão longe.
Nós já temos aí centenas de posts lá, onde eu faço graça das coisas da vida. Inclusive, uma das coisas que mais me impulsiona é que eu recebi diagnóstico já há uns 2 anos de transtorno de ansiedade. E o blog ele acaba sendo uma terapia para mim, porque uma maneira de você lidar com a vida quando tudo parece estar caindo na sua cabeça é você parar de levar as coisas a sério, é você lidar com humor com as coisas, né? E é isso que eu faço com o blog. Eu pego as coisas da vida e eu dou aquela pincelada artística que o humor sabe fazer. A gente tem posts lá toda segunda e sexta-feira, quando eu consigo. E todo domingo saem os episódios do podcast Não Fui Eu, podcast esse que o Vitor participa comigo, e mais alguns amigos também. A gente faz graça da vida. Recentemente a gente postou a primeira página de um especial de Natal. A segunda vai sair agora nesse domingo. Eu queria aproveitar, então, para deixar um Feliz Natal para toda a audiência do Vitor. Queria aproveitar para desejar felicidades, bênçãos e alegrias para todo mundo que for da família aí de vocês. E é isso, gente. O endereço do blog é comediassempre.ml. Eu vou passar isso tudo pro Vitor depois. O endereço do podcast é anchor.fm/nãofuyeu. E é isso. Eu vou adicionar o link do podcast e do blog depois na descrição aqui, tá? Então, pessoal, basicamente é isso. Eu quero ver se eu gravo um podcast mais um episódio antes do Natal. Aí eu vou só gravar depois em janeiro, porque é época de festas, né? Então, e como eu vou desejar já o meu Feliz Natal aqui, mas eu vou desejar de novo, porque semana que vem vai ter mais. Eu quero ver se eu faço um episódio de Natal também. Vai ser um episódio mais curtinho, igual esse. Vamos tentar encaixar tudo, tá bom? Então, do mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela paciência de ter nos ouvido até aqui. Então, pessoal, do mais é isso. Até a próxima. Fui! Valeu!